A partir de agora, o Brasil inteiro interligado na notícia. Jornal. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Os principais fatos, as principais notícias. Jornal. Conexão Nacional. O que acontece no Brasil e no mundo? Olá, hoje é quinta-feira, 20 de outubro de 2022, com a coordenação de Thalita Moura e Lívia Almeida, sonoplastia de Magu e textos e edição de Fátima Delesso. Vai para o ar pela Rede Capital a edição número 14 de Conexão Nacional. Agora, 5h32. A hora, 5h32. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio vai apresentar os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Esta é a Rádio Capital. E este é mais um capítulo vivo da história. E agora, nas vozes de Antônio Freitas e Roberto Miller, as manchetes de Conexão Nacional. TSE amplia poder de polícia para retirar fake news da reta final da eleição. Agora é permitido ao tribunal tirar conteúdos falsos que já tenham sido alvos de decisões no plenário. Presidente do TSE convida os advogados de Lula e Bolsonaro para uma conversa séria. Alexandre de Moraes quer combater as notícias falsas e vai pedir mais civilidade nas redes sociais. Governador Rodrigo Garcia recebe o presidente Bolsonaro com requinte no Palácio dos Bandeirantes. O Tucano deve promover à noite uma pizzada durante a reunião do candidato com os prefeitos de São Paulo. Candidato Lula também tem ampliado campanha na região sudeste do país. Hoje o petista fez comício em São Gonçalo e Padre Miguel no Rio. Amanhã segue para Minas Gerais. Ministro da Economia já teria plano econômico na manga em eventual segundo mandato de Bolsonaro. Paulo Guedes quer reformular o teto dos gastos e frear o crescimento das despesas. Primeira-ministra não aguenta a pressão e renuncia ao cargo no Reino Unido. Liz Truss estava no poder menos de 2 meses, tendo assumido após a queda de Boris Johnson. Como Fênix, o próprio Boris Johnson é cotado para voltar ao cargo de primeiro-ministro. Apesar da onda de escândalos, ele teria grande respeito entre os conservadores britânicos. A relação do Brasil com o governo russo de Vladimir Putin é excelente. Foi o que disse em Genebra um diplomata do alto escalão do Kremlin. Polícias do Estado faz visita surpresa em hospitais e unidades de saúde de São Paulo. Encontrou nesta quinta-feira uma série de irregularidades como banheiros quebrados e infiltrações. Sabe onde você paga a gasolina mais cara no Brasil? Na cidade de Salvador, capital baiana, onde o preço do litro é R$ 5,56. Paraná pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Convites para entrar em casa. Você escolhe qual faria, ou se nenhum dos dois. Corinthians faz um ótimo segundo tempo, leva a decisão para os pênaltis, mas perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo no Maracanã. Por ter jogado tão bem, a diretoria continua confiando muito no trabalho de Vitor Pereira e pretende renovar o seu contrato. Agora 5h36. A hora 5h36. Antônio Freitas e Roberto Miller e o desenvolvimento das manchetes de Conexão Nacional. Ministro da Economia está otimista na reeleição de Bolsonaro e prepara um plano econômico. A ideia de Paulo Guedes é reformular o teto de gastos e frear o crescimento de despesas. Estariam entre essas despesas a correção dos benefícios da Previdência e do salário mínimo no país. A eventual permanência de Paulo Guedes no segundo mandato estaria atrelada a esse plano. Primeira-ministra não aguenta a pressão e renuncia ao cargo no Reino Unido. Liz Truss estava no poder menos de 2 meses, tendo assumido após a queda de Boris Johnson. A saída da premier britânica ocorreu depois da rejeição de plano econômico com amplo corte de impostos. Liz anunciou a renúncia nesta manhã e ficará no cargo até a escolha de um sucessor.
Poupa Tempo fará a partir do próximo sábado um mutirão para renovar a CNH. As unidades de todo o estado estarão abertas para esta finalidade. Mais de 200 mil motoristas de São Paulo estão com o documento irregular. Para fazer o serviço no Poupa Tempo é preciso agendar pelo site ou pelo aplicativo. Relação do Brasil com o governo russo de Vladimir Putin é excelente. Foi o que disse em Genebra um diplomata do alto escalão do Kremlin, embaixador Gennady Gatilov. Ele elogiou o posicionamento do governo de Bolsonaro na relação com Moscou. E acredita que isso não vai mudar após o dia 30, seja qual for o resultado das eleições do Brasil. Pela Rádio Capital, Conexão Nacional 17h38. A hora 17h38. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Companheiro Anchieta Filho. Joséval, o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas para Presidente, feito com entrevistas presenciais e que foi divulgada hoje, aponta o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, empatados tecnicamente. Lula tem 51,3% das intenções para votos válidos quando são excluídos brancos, nulos e indecisos, contra 48,7% de Bolsonaro, como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar. Na semana passada, outra sondagem presidencial do Paraná Pesquisas, contratada pelo Partido Progressistas, mostrou Lula com 51,9% das intenções para votos válidos e o presidente Bolsonaro com 48,1%. Joséval Peixoto. Pois é, crescimento do Bolsonaro, alguma queda do Lula. Só que a pesquisa é sempre um retrato de um momento, né? É como a perícia criminal, retrata um momento. Depois pode não ser isso, na época pode também não ter sido. Então, vamos aos fatos, né? A pesquisa dá uma orientação, a gente gosta, sabe como é que está, mas é pesquisa, é uma previsão. Agora, o homem caminhou, hein? Pois é, e o Lula deu uma declaração que eu achei muito interessante. Sim. Ele falou o seguinte, comentando a pesquisa Datafolha. Datafolha alerta, mas é impossível Bolsonaro tirar a vantagem em uma semana. Foi a palavra do Lula. Foi a palavra do Lula, ou seja, reconhecendo o crescimento do Bolsonaro. Tem que confiar em si mesmo, né? Senão não adianta. Principalmente quem pretende ser presidente da República. Tem que confiar. Governo do Paraná investiga a denúncia de tráfico de pessoas para a Ásia. Cerca de 20 brasileiros estariam em cárcere privado no Camboja. E em situação análoga à escravidão. Eles foram iludidos com promessas de trabalho no país por um salário de $900. Os golpes teriam sido praticados por uma quadrilha chinesa com integrantes brasileiros. O Ministério da Justiça do Brasil disse que está acompanhando o caso. Chegou a descobrir porque alguns que conseguiram escapar da escravidão falaram com seus familiares e eles tomaram a providência falando com o governo do Paraná e aí começou. Mas é uma vergonha, né? Tem que ir atrás desse povo. TSE amplia poder de polícia para retirar fake news da reta final da eleição. Agora é permitido ao tribunal tirar conteúdos falsos que já tenham sido alvos de decisões no plenário. Também foi reduzido o prazo para a remoção dessas informações para 2 horas da publicação. O TSE proibiu ainda a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet. Isso no período de 48 horas, antes da votação e 24 horas depois. Essas foram as medidas anunciadas durante a reunião com representantes das redes sociais. E nestas eleições, uma em cada 4 denúncias recebidas pelo aplicativo Pardal virou processo na Justiça. Desde 16 de agosto, o TSE recebeu 40.275 registros de irregularidades nas campanhas. No caso da disputa presidencial, foram mais de 4.700 denúncias em todo o país. As queixas relativas a cargos para governador somaram 3.477 irregularidades. Maior parte do valor do Fundo de Desenvolvimento da Educação foi destinado sem aprovação. 5h42 agora.
A hora. Agora, 5h42. Jornal. Conexão Nacional. Espaço para o companheiro Paulo Pontes. Amigos e amigas, ontem discorri aqui sobre a censura às fake news, entendendo que proibir uma publicação mentirosa não pode ser caracterizada como censura. Hoje eu volto ao tema embasado na decisão do TSE, que deu 188 direitos de resposta a Lula no horário de rádio e TV e 10 a Bolsonaro. Se as últimas pesquisas animaram muitos bolsonaristas, essa decisão trouxe preocupação, pois Lula vai usar quase 50% do tempo total das inserções de Bolsonaro de agora até quinta-feira que vem. Mas a campanha está ficando cada vez mais pesada. São acusações infames, infundadas ou até corretas, mas com um grau de agressão maior do que o fato real merece. É verdade que Lula é um ex-presidiário, que foi condenado em 3 instâncias e que só pôde disputar essa eleição porque Edson Fachin entendeu que ele estava com o endereço errado. Mas não é menos verdade que Bolsonaro carrega em seus ombros quase 700 mil mortes pela Covid no Brasil, das quais, não fosse o seu negacionismo, acredito que pelo menos 300 mil vidas teriam sido salvas. Mas o eleitor fica entre a cruz e a espada, sabendo que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, longe de mim fazer qualquer ilação ou pré-julgamento, eu vou colocar 2 tópicos para a reflexão de todos vocês. Claro que eu estou seguindo o nível que está por aí, né? Se um ex-presidiário condenado por roubar um banco ou um supermercado da esquina chegasse perto da sua casa, o que você faria? Convidaria para entrar e tomar um café ou chamaria a polícia? Se um cidadão chegasse perto da sua casa com a sua filha de 14 ou 15 anos e dissesse que pintou um clima, você o convidaria para entrar e tomar um café ou chamaria a polícia? Peço para que vocês apenas reflitam as 2 atuações. Paulo Pontes para o Conexão Nacional. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Agora 5h45. A hora. 5:45. Maior parte do valor do Fundo de Desenvolvimento da Educação foi destinado sem aprovação. Isso significa que mais de 420 milhões de reais para as obras em escolas saíram via orçamento secreto. Os dados de 2020 e 2021 foram obtidos pela Transparência Brasil, pela Lei de Acesso à Informação. Orçamento secreto é o nome dado às chamadas emendas de relator. São verbas da União distribuídas pelo relator do orçamento para deputados e senadores. Os critérios de repasse são considerados pouco transparentes. Rede Sustentabilidade pede punição à campanha de Bolsonaro por uso de prédio público. Partido quer atenção do Ministério Público Eleitoral para o encontro do presidente com sertanejos. Argumenta que foi irregular o evento de Bolsonaro com artistas de envergadura nacional. Candidato recebeu esta semana no Palácio da Alvorada cantores como Leonardo e Gustavo Lima. Tribunal de Contas do Estado faz visita surpresa em hospitais e unidades de saúde de São Paulo. Encontrou nesta quinta-feira uma série de irregularidades como banheiros quebrados e infiltrações. Ação para verificar condições físicas e equipamentos médicos aconteceu em 120 cidades diferentes. Muitas unidades de saúde são gerenciadas pelas organizações sociais. O governo repassa verbas para que elas assumam os serviços. A última fiscalização feita pelo TCE foi em 2019. Agora, em São Paulo, 5h47. A hora. 5h47. Jornal Conexão Nacional. Agora, o esporte. Luiz Carlos Quartarolo. Vamos falar de futebol aqui no Conexão Nacional da Rádio Capital. É claro que ninguém comemora a derrota. Se bem que não houve. No primeiro jogo aqui em São Paulo foi 0-0, Corinthians e Flamengo, a primeira decisão da Copa do Brasil, e ontem na grande finalíssima, 1-1. O Corinthians fez um excelente segundo tempo. Eu particularmente, inclusive, entendo que foi o melhor jogo do ano para o Corinthians. Levou para as penalidades, aí acabou perdendo por 6-5. Acontece. Mesmo assim, o Corinthians saiu de cabeça erguida quando retornou ao hotel, foi aplaudido pela sua torcida, e o corintiano hoje
deve se sentir orgulhoso. Eu, como santista, aplaudi o segundo tempo do Corinthians, um belo jogo, e realmente, se fosse corintiano, também estaria orgulhoso. O trabalho do Vitor Pereira realmente foi realçado pela diretoria e, por isso, ele deve sentar-se e fazer um novo contrato. O técnico não quer falar muito diretamente nem publicamente sobre o assunto, quando perguntado, dizendo que a diretoria do Corinthians vai decidir e também vai informar se ele vai continuar ou não. Agora tem Campeonato Brasileiro, continua a briga para ficar entre os 4 primeiros e ir direto para a Copa Libertadores da América do ano que vem. O G4 já virou o G6. O Flamengo vai direto pela Copa do Brasil e vai disputar agora também a Libertadores dia 29, próximo em Guayaquil, contra o Atlético Paranaense. Se vencer, também estará na Copa Libertadores pela própria Libertadores. É claro que não irá pelas duas, vai um time só. E com isso, teremos o G6 do Campeonato Brasileiro. E bem, o Atlético Paranaense também está muito perto, também pode aumentar essa conta aí, aumentando também o número de participantes até o G8 na pré-Libertadores. Com isso, a disputa continua. E o Corinthians joga neste fim de semana, sábado, 19 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro. A diretoria do Corinthians, pelo que eu soube hoje, está muito interessada numa renovação, inclusive mais longa, com o técnico Vitor Pereira, entendendo que o seu trabalho é muito bom, mas que ao mesmo tempo é preciso reforçar um pouco mais o elenco para a temporada do ano que vem. Enfim, o Corinthians é vice-campeão da Copa do Brasil, recebe 25 milhões de reais de prêmio, o Flamengo recebe 60, mas saiu de cabeça erguida do Maracanã. E hoje tem jogo no Campeonato Brasileiro. É um jogo atrasado da 29ª rodada. O São Paulo, naquela ocasião, estava disputando a Sul-Americana contra o Independiente em Córdoba, jogo em que perdeu, inclusive, o título, e hoje enfrenta o Coritiba às 20 horas no Morumbi. É jogo para vencer, e em vencendo vai a 44 pontos. O que espera o torcedor do São Paulo? Um time aguerrido e com muita confiança, igual aquele que foi contra o Palmeiras, quando perdeu jogadores por expulsão e mesmo assim conseguiu segurar pelo menos um empate. Há muitos desfalques na defesa do São Paulo, mas mesmo assim tem que vencer o fraco Coritiba. É o que se espera no Morumbi hoje. Falamos de futebol aqui no Conexão Nacional da Rádio Capital. Vamos continuar falando de futebol, até para dar um ânimo no espírito do companheiro Roberto Miller, né, Miller? Eu fiquei muito feliz ontem. O Corinthians é campeão moral. Exatamente, moral porque colocou o Flamengo lá atrás. Não foi? O segundo tempo integral, o Flamengo jogou em sua defesa, como um time pequeno, e o Corinthians realmente jogou como um time grande. Eu achei maravilhosa a atuação do Corinthians no segundo tempo. No final do primeiro tempo já tinha equilibrado. Certo. Mas depois esmagou o Flamengo, é verdade. Esmagou o Flamengo. Onde fez o empate. O técnico do Flamengo, você poderia olhar no Dorival Júnior, e o semblante do Dorival Júnior era um semblante preocupado, como dizendo, vou tomar o gol e vou tomar o segundo, porque o Corinthians estava muito bem. Por falar em semblante, eu não gostei do semblante daquele que chutou para fora lá. Ele estava também... Matheus Vital. Isso, eu ia falar o Matheus Vital. Esse e o Fagner. O Fagner chutou na trave, deu uma bomba e chutou na trave. E o Matheus Vital chutou pior ainda, chutou para fora. Ele estava apavorado. Sem contar o gol que o senhor Roger Guedes perdeu, né? Não, mas o Flamengo também perdeu. O importante é que o Corinthians massacrou mesmo o Flamengo. Agora foi um jogo bonito, né? Do futebol brasileiro. E muita emoção, né? Muito. Emoção não faltou. E vou dizer mais a você. A única coisa que eu quero criticar aqui, e posso até estar sendo injusto, mas é meu modo de ver a coisa, o técnico do Corinthians ontem cometeu uma barbaridade. Primeiro, ao escalar o time para começar daquela maneira que começou. Segundo, na hora de escolher os batedores de pênalti. E ele colocou o Matheus Vital, que é um moleque, que é jovem, e tinha ali para bater o Gil, tinha o Balbuena, tinha jogadores muito mais experientes, e eram realmente um pênalti, toma lá da cá. Um e outro. Exatamente. O João Saldanha dizia que o pênalti é tão importante que tem que bater o presidente do clube. Exato. Quando o Cássio pegou o primeiro a corintianada do lateral do Flamengo, o Luiz, Felipe Luiz.
Quando o Cássio pegou o primeiro, eu falei, aí o Corinthians fez o segundo. Aí ficou 2-0, eu falei, o Corinthians vai ganhar. O Corinthians vai levar essa taça, essa Copa. E aí começou a dar errado, né? Se o Fagner faz, ficaria 3-1 no placar dos pênaltis. 3-1. O Corinthians fatalmente ia ganhar. Aí desandou, né? E o Anchieta me lembrou uma coisa muito importante quando eu entrei aqui no estúdio hoje, que ele falou a respeito da paralisação. Os sinalizadores da torcida. Sinalizador. Que parou o time do Corinthians há muito tempo. Esfriou. Matou o entusiasmo. 10 minutos parado. Matou. Está errado, não podia ter feito. Agora, outra coisa que eu quero acrescentar aqui é vendo os jogadores de Flamengo e Corinthians, a gente fica fascinado também com a seleção brasileira, né? O gol do Pedro foi um primor, né? Bateu por baixo do goleiro Cássio. O Freitas estava dizendo, tomara que ele repita isso na seleção brasileira. Né, Freitas? Sim, ele foi muito bem, ele tá destoando no ataque do Flamengo ultimamente. Está indo muito bem em todos os jogos. Tomara que repita essas exibições. A favor do Brasil lá no Catar. Lá no Catar. É um grande... ele é moço ainda, né? Moço. Jovem. Jovem e não tem aquela postura terrível do Gabigol, que eu fiquei sabendo também, até o Tite, que o convocou uma única vez, diz que não convocará mais, porque ele é um cara muito difícil de se tratar em vestiário, para se lidar com ele, esse Gabigol aí. Ele é terrível, eu não gosto dele. O nosso companheiro Milton Neves fala que o Gabigol não é mais Gabigol. Ele tem um profundo pesar quando fala nesse rapaz, que ele chama atualmente de Gabi ex-gol. Ô José Val, eu trago a notícia agora sobre futebol, mas internacional. O Manchester United anunciou em nota que Cristiano Ronaldo não estará entre os relacionados para o clássico contra o Chelsea no próximo sábado. Sabe por quê? Ele simplesmente abandonou o banco de reserva e se dirigiu ao vestiário antes do apito final. O Manchester venceu o Tottenham 2-0, ele ficou no banco e se revoltou, saiu do banco. Resultado, não vai estar no jogo contra o Chelsea, que é um jogo importante, né? Manchester e Chelsea. E o Cristiano Ronaldo não gostou de estar no banco e resolveu sair. E aí foi punido. Filosofia do Jassa. Artista gosta de colo. Verdade. Agora, 5h55. A hora. 5:06. Jornal. Conexão Nacional. Horário de Brasília, 18 horas. A hora. 18 horas, horário de Brasília. E agora os destaques desta meia hora de Conexão Nacional. TSE amplia poder de polícia para retirar fake news da reta final da eleição. Agora é permitido ao tribunal tirar conteúdos falsos que já tenham sido alvos de decisões no plenário. Presidente do TSE convida os advogados de Lula e Bolsonaro para uma conversa séria. Alexandre de Moraes quer combater as notícias falsas e pedirá mais civilidade nas redes sociais. Governador Rodrigo Garcia recebe o presidente Bolsonaro com requinte no Palácio dos Bandeirantes. O Tucano deve promover à noite uma pizzada durante a reunião do candidato com prefeitos de São Paulo. Candidato Lula também tem ampliado campanha na região sudeste do país. Hoje o petista fez comício em São Gonçalo e Padre Miguel no Rio. Amanhã segue para Minas Gerais. Primeira-ministra não aguenta a pressão e renuncia ao cargo no Reino Unido. Liz Truss estava no poder há menos de 2 meses, sendo assumido após a queda de Boris Johnson. Como Fênix, o próprio Boris Johnson é cotado para voltar ao cargo de primeiro-ministro. Apesar da onda de escândalos, ele teria grande respeito entre os conservadores britânicos. Polícia de São Paulo cumpre mandados de busca e apreensão em Sergipe. É a operação que investiga desvio de recursos no Sindicato dos Motoristas de Ônibus de São Paulo.
Poupa Tempo fará a partir do próximo sábado um mutirão para renovar a CNH. Mais de 200 mil motoristas de São Paulo estão com o documento irregular. Tribunal de Contas do Estado faz visita surpresa em hospitais e unidades de saúde de São Paulo. E encontrou nesta quinta-feira uma série de irregularidades como banheiros quebrados e infiltrações. 18h02. A hora. 6:02. Jornal. Conexão Nacional. Muito bem, vamos dar sequência à nossa Conexão Nacional. Anchieta Filho, você, Anchieta. José, a gente já destacou aqui a pesquisa do Paraná Pesquisa para presidente, quando a gente apontou o empate técnico entre Jair Bolsonaro e Lula. Lula com 51,3% e Bolsonaro com 48,7%. E nós estamos agora em contato com Nair Quintanilha, que é CEO da Paraná Pesquisa. Boa noite, dona Nair. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aí com vocês. Eu queria que a senhora destrinchasse para a gente esses números. Lula, 51,3%, Bolsonaro, 48,7%. Como a margem de erro é 2,2 para cima ou para baixo, empate técnico, né, Nair? Empate técnico, eleição extremamente disputada, faltando aí poucas dias para a eleição, mas estamos aí prevendo uma eleição muito, muito disputada. E os números traduzem isso, né? Os números traduzem um eleitor extremamente dividido, uma eleição altamente polarizada, e aí números muito próximos. Lembrando os números da semana passada, Lula tinha 51,9% e caiu para 51,3%. Bolsonaro, que tinha 48,1%, subiu para 48,7%. É uma tendência aí, Lula caindo um pouquinho, Bolsonaro subindo um pouquinho. São centésimos, mas mostra um movimento, né, Nair? Já mostra algum movimento, né? Acredito que as campanhas têm feito aí bastante, a questão dos apoios aí tendo cristalizado um pouco a participação desses atores políticos, né, desses outros atores políticos aí na campanha, estão surtindo efeitos. A gente viu aí uma variação pequena, uma variação muito, muito pequena ainda para a gente falar de uma tendência. Vamos aguardar aí os próximos números, mas a gente já vê aí uma movimentação do eleitor, né? Aqui no Conexão Nacional nós estamos conversando com Nair Quintanilha, CEO do Paraná Pesquisa. Joseval Peixoto. Qual foi o universo dessa pesquisa, dona Nair? Olha, nós fizemos a pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 19 de outubro, até ontem, no caso. Certo. Foram entrevistadas 2.020 eleitores em todo o Brasil, nos 26 estados e no Distrito Federal. Nós estivemos em 160 municípios brasileiros conversando com os eleitores de forma presencial. Então, os entrevistados estavam lá fazendo a entrevista junto aos eleitores, pessoais, no campo, junto aos eleitores, tá? Muito bem. Agora, como é que... Desculpe a curiosidade do jornalista. Como é que vocês definem participantes por cada estado? Porque o Lula ganha no Nordeste, perde em São Paulo, algo assim. Como é que vocês definem essa questão? Olha, a amostragem ela é feita de forma aleatória, né? A gente faz um sorteio desses municípios, sempre respeitando a representatividade de cada região no Brasil. Então, o Nordeste hoje ele representa cerca de 27% de todo o eleitorado nacional. Então, se a gente for verificar na nossa amostra, foram feitos 27% das entrevistas na região Nordeste. Os municípios eles são sorteados de maneira aleatória e os entrevistados dentro do município eles são escolhidos também de maneira aleatória, respeitando estratos, cotas definidas em função do gênero, da faixa etária, do grau de escolaridade e da renda domiciliar mensal dessas famílias. Sim, para esclarecer para o nosso povo a importância que se dá às pesquisas, como é que vocês escolhem esse material e como é que chega até o centro do IPESP?
Olha, hoje as nossas entrevistas, elas são feitas, né, através de coletadores online, né, através de um sistema, e essa entrevista, ela é a partir do momento em que o entrevistador, ele está fazendo essas entrevistas, assim que ele termina a entrevista, essa entrevista ela vai direto para o nosso banco de dados para compor os resultados da pesquisa, né? Então, a gente tem ali esse compilamento dos dados de maneira online, praticamente. E todas as entrevistas, elas são gravadas, elas são auditadas e criticadas para garantir que todas essas entrevistas, elas são feitas de maneira idônea, respeitando todos os passos metodológicos e técnicos que nós definimos. Agora, a movimentação que aconteceu, qual foi o segmento que mais chamou a atenção em qual região do Brasil, Nair? Olha, a gente vê ali uma movimentação bastante interessante na região sudeste, né? A gente tem ali uma movimentação muito grande a favor do candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, e a gente vê ali na região sul uma cristalização bem grande ali dos votos do candidato à reeleição. No Nordeste também a gente tem ali, muito importante você falar, né, que o candidato Lula tem ali uma grande força, uma força muito grande nessa região. Agora a gente precisa entender, né, se esses candidatos, se alguém já bateu no teto, né? Então, assim, a gente está falando, houve uma pequena movimentação ali do candidato à reeleição, mas a gente precisa também saber se essa pequena movimentação ela vai se manter em uma tendência ou se, na verdade, se traduz num voto que chegou no teto, né? Então, a gente precisa aí acompanhar as próximas movimentações das campanhas. Quantas pesquisas vocês vão fazer até a eleição? Olha, a gente está aí ainda em negociação, a gente depende da demanda aí do mercado, né? Mas a gente está aí em alguma negociação. Nos próximos dias a gente deve já ter uma movimentação aí de próximas pesquisas a serem registradas, a serem divulgadas. Mas dá para fazer mais duas ou uma só? Dá para fazer mais duas, né? A gente tem ali para divulgar até o sábado, né, anterior à eleição, ou a sexta-feira anterior à eleição. A gente teria até esse sábado, no caso, para fazer o registro dessas pesquisas, no máximo domingo, para fazer esse registro, para conseguir divulgar essas pesquisas antes do resultado das eleições, antes do dia do pleito. Outra coisa, dona Nair, antigamente a pesquisa de boca de urna era muito importante, porque a computação dos votos era demorada. Hoje a coisa é eletrônica, não é? Vocês fazem também boca de urna ou é desnecessário? Olha, esse ano a gente teve, né, essa questão de não ter a boca de urna, e a gente acredita que muito se deu, né, esse fato de não ter tido uma pesquisa de boca de urna por conta da eficiência do nosso sistema eleitoral, que é muito eficiente para a apuração desses votos, né, desse resultado dessa eleição. Então, assim, no caso, a eleição começa a ser apurada ali por volta das 6 horas, não teria muito sentido a gente divulgar, ou qualquer instituto divulgar uma pesquisa de boca de urna meia hora antes dos resultados começarem a ser apurados, né? Então, é um custo muito grande, é uma logística muito grande que se faz para fazer uma pesquisa que acaba perdendo um pouco desse sentido, que seria trazer esse termômetro do que o eleitor está fazendo ou quais são as movimentações dos eleitores. Aí, a margem de erro é 2,2%, mas e o percentual de acerto é 95%? Qual o percentual de possibilidade de acerto? O nível de confiança da pesquisa, que a gente fala que é 95%, é que a gente fala assim, que a gente repetir essa pesquisa em 100 vezes, 95 vezes que a gente for refazer dessas 100, o resultado vai estar dentro dessa margem de erro que a gente admite para a pesquisa, que no caso desses resultados que nós estamos conversando é de 2,2. Existem 5 pesquisas que a gente pode fazer que podem sair dessa margem de erro.
Então, o nível de confiança, quando a gente fala o nível de confiança dessa pesquisa, é que quando a gente faz, ela repete ele, se a gente vai repetir essa pesquisa por 100 vezes, o resultado seria dentro da margem de erro, esse que nós apresentamos. Então, a confiança é isso. A margem de erro é o quanto que um resultado pode variar dentro desses percentuais que nós apresentamos. Paraná Pesquisa, a sede em Curitiba? Sede em Curitiba. Quantos anos tem o Instituto? Mais de 32 anos. Nossa nós estamos Senhora. no mercado, respeitando a opinião pública dos nossos brasileiros. Que surpresa que você me deu agora com a longevidade, né? 32 anos, hein? 32 anos trabalhando aí no mercado, fazendo pesquisas de opinião pública, de mercado, qualquer tipo de pesquisa que o mercado nos demande. Pois é, e a gente comentava sempre aqui no primeiro turno, muita crítica às pesquisas, erraram feio e tal, e alguém sempre falava, olha, o Paraná Pesquisa não, Paraná Pesquisa foi o que menos sofreu, que menos aprontou. Parabéns, viu, Nair? Olha, muitíssimo obrigada. Obrigada pela confiança que os formadores de opinião, os principais formadores de opinião, estão depositando no nosso trabalho. A gente fica muito feliz aqui no Instituto. Temos ali grandes profissionais que trabalham com a gente, uma equipe muito grande, que fica muito feliz de ver o seu trabalho reconhecido. Muito bem, nós apenas está dizendo que nós temos um jovem jornalista aqui chamado Jacques, que é de Maringá, viu, Ney? Está de olho Tá de olho em nós aqui e na senhora também. A senhora conhece Maringá, não? Conheço Maringá aqui no nosso estado. Então agora vem a pergunta triste do jornalista. E Mandaguaçu, a senhora conhece? Olha, nunca fui a Mandaguaçu. Mandaguaçu se chamava Vila Guaíra. E antes disso se chamava Cala a Boca. Conhece, hein? Conhece muito do Paraná, hein? Parabéns, hein? Olha só, que maravilha. Nair Quintanilha, CEO do Paraná Pesquisa. Obrigado pela sua participação aqui no Conexão Nacional. Boa noite, a senhora. Muito obrigada, boa noite. Um prazer falar com vocês. E fiquem atentos aí à nossa nova pesquisa que vai ser divulgada, a nova pesquisa nacional que vai ser divulgada provavelmente ali na próxima semana. Conexão Nacional pela capital, 18h14. A hora, 18h14. Jornal Conexão Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral mantém decisão de investigar rede de desinformação de bolsonaristas. O suposto esquema envolve o vereador Carlos Bolsonaro e perfis de apoiadores da família. A lista de pessoas investigadas inclui o próprio presidente e candidato à reeleição. O TSE foi acionado pela campanha do ex-presidente Lula. Governador Rodrigo Garcia recebe o presidente Bolsonaro com requinte no Palácio dos Bandeirantes. O tucano deve promover uma pizzada durante a reunião do candidato com prefeitos de São Paulo. Até mesmo um tapete vermelho estará na entrada da sede do governo. O encontro de hoje à noite também terá a participação de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo paulista. Candidato Lula também tem ampliado campanha na região sudeste do país. Hoje o petista fez comício em São Gonçalo, na Baixada Fluminense. Agora, no fim de tarde, promoveu uma caminhada em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. Amanhã estará fazendo campanha em Minas Gerais. Acontece em São Paulo o mutirão da paternidade promovido pelo IMESC. Todo o processo de reconhecimento é feito de graça na Rua Barra Funda 824, na sede do Instituto. Não é necessário agendamento, basta comparecer a mãe, a criança e o suposto pai. Mais 2 mutirões estão previstos, dias 25 de novembro e 9 de dezembro. Agora os pais ignorados estão fritos, né? Serão descobertos. Agora, 18h16 aqui no Conexão Nacional. A hora. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Joseval Peixoto, o mundo preocupado com a Rússia. 8 meses após invadir a Ucrânia, a Rússia vê a guerra que iniciou chegar de vez a seu território. Diversas regiões do país, incluindo a capital Moscou, foram colocadas em alerta máximo.
e as 4 áreas anexadas do país vizinho sob lei marcial. A decisão foi anunciada hoje pelo presidente Vladimir Putin em uma reunião com seu Conselho de Segurança. A reunião foi inclusive televisionada, Joséval. Joséval, é uma preocupação do mundo hoje a situação da Rússia e a gente precisa ouvir a voz da diplomacia. Quem sabe a diplomacia, não sei se vai ser, mas quem sabe, não custa nada sonhar, a diplomacia possa resolver esse problema. E nós vamos agora ouvir o embaixador Rubens Recupero, um experiente diplomata brasileiro, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ministro da Fazenda, ministro do Meio Ambiente, representante da questão do comércio exterior, um homem muito experimentado que, claro, já tratou de diversas guerras nessa sua brilhante e longa carreira. Embaixador Rubens Recupero, bem-vindo ao Conexão Nacional. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, pelas suas palavras tão generosas. Viu? Será que a diplomacia pode resolver esse imbróglio na Rússia? Olha, Cheta, você sabe, a diplomacia só entra quando as duas partes, ou uma delas, decide desistir da ofensiva e negociar, né? No momento ainda isso não ocorreu, porque normalmente isso acontece ou quando um país ganha e o outro evidentemente precisa se entregar, ou então quando os dois estão exaustos, né? Acontece que o que está sucedendo nesse momento é que a Rússia está perdendo a guerra, né? E os ucranianos estão avançando. Essas medidas a que você se referiu, elas visam não tanto um objetivo de melhorar a situação no campo de batalha, mas visam assegurar o controle interno na Rússia e nas regiões ocupadas. E elas são até contraditórias, porque, como você mesmo lembrou, uma dessas medidas, a mais forte, é a lei marcial. A lei marcial, como o nome mesmo diz, em geral se impõe em situação de guerra. Acontece que o Putin, até o momento, recusa chamar essa operação de guerra. Ele diz que é uma operação especial, né? Ora, em operação especial você não precisa usar lei marcial, né? O que ele está temendo, a meu ver, viu, é que os ucranianos estão avançando muito e talvez dentro das próximas 2 semanas possam tentar reconquistar aquela grande cidade do sul, Kherson, que foi a primeira ocupada pelas tropas russas. Essa cidade, a parte da cidade, fica de um lado do rio, que é do lado da Ucrânia, o lado oeste do rio, né? E as tropas russas estão praticamente cortadas, porque as 4 ou 5 pontes desse rio foram destruídas pela artilharia ucraniana. Portanto, eles estão começando a evacuar a população civil através de ferry boats, né? De lanchas, né? Agora, provavelmente o que o Putin teme é que se essa cidade cair, vai ser uma derrota muito acachapante para a Rússia. E ele quer evitar que o efeito da derrota possa provocar uma reação. Você sabe que na história russa há 2 precedentes terríveis, né? Em 1905, quando o Império Czarista perdeu a guerra contra o Japão, houve revoltas no país todo que quase que derrubam o Império, né? Só foram controladas com muita repressão. E isso voltou a se repetir na Primeira Guerra Mundial, em 1917, quando finalmente o colapso militar acarretou a Revolução. Primeiro a de fevereiro, né? E depois a de outubro. A Revolução Socialista, né, Rubem? Exatamente. Eu acho que o que o Putin está tentando fazer é antecipar a possibilidade de uma revolta, porque, como você sabe, a população lá está fugindo. Eu li uma notícia hoje que Moscou não tem homens mais, né? Porque os homens ou fugiram ou foram recrutados para a guerra, né? A população russa que está puxando o carro, né? A ucraniana não, está indo para frente.
saíram do país mais de 200 mil homens, né? Jovens, né? De idade militar, né? Outros foram mobilizados à força. Quer dizer, são sinais ruins, mas que essas medidas anunciadas hoje denotam que ele ainda não está pronto para negociar, né? Em vez de admitir que é um erro e começar a desescalar, ele está escalando, né? Ele está continuando a agravar a situação, visivelmente nesse caso, não porque essas medidas vão melhorar a situação contra a Ucrânia, mas vão ajudar ele a controlar a população dentro do país, né? Temendo a própria cabeça. Exatamente. O país, como você sabe, já é meio uma ditadura, mas ainda tem algumas aparências de legalidade, né? E essas leis permitem deter qualquer um sem acusação durante 30 dias, né? Confiscar bens, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, facilita o controle policial da população. Eu acho que é essa a interpretação que se deve fazer, o que é negativo, né? Porque não se vê ainda sinal de que o primeiro passo para desescalar seria ele admitir de alguma forma que errou, né? É claro que ele não vai dizer isso de público, mas fazer um sinal qualquer de que ele está disposto a começar a negociar e conceder alguma coisa. Mas, no momento, tudo indica que é o contrário, né? Pode ser que não dê certo, mas os serviços de inteligência do Ocidente acham que as próximas 2 semanas podem assistir ao avanço das tropas ucranianas. E sabe que isso é verdade, porque ontem o comandante-geral russo, ele fez uma declaração dizendo que a situação está muito tensa em Kherson. Ele admitiu pela primeira vez que era preciso evacuar a população civil, né? O senhor acha que haverá, no Tribunal Penal Internacional, vai poder julgar o Putin? Acho muito difícil, viu? Difícil porque ele é o chefe de Estado de um país nuclear armado até os dentes, né? Você se lembra o que aconteceu com Hitler, né? O Hitler, quando foi derrotado, preferiu se suicidar, né? Exato. E se ele pudesse, ele teria liquidado a Alemanha, que ele não pôde, né? Mas ele gostaria de levar com ele a Alemanha para o túmulo. Ora, um homem como Putin, que jogou tudo, ele não tem saída, compreende? Porque se ele perder essa guerra, ele perde não só o poder, mas talvez perca a própria vida, né? Porque lá, como você sabe, não há um mecanismo institucional para afastá-lo do poder, né? Terá que ser um golpe de Estado, né? É o que eu aventei essa possibilidade, que a única chance é o próprio povo russo derrubá-lo para depois ele ser julgado. O que eu acho é que aí não é tanto o povo, né? Provavelmente o que aconteceria é que os próprios dirigentes, que são aqueles oligarcas que estão perdendo dinheiro, né? Essa gente deve estar muito inquieta, né? Eles não conseguiram ainda armar nada, porque, como você sabe, o Putin é um homem do serviço secreto, né? E armar um complô contra ele não é fácil, né? Até porque eu li, quando eu estou lendo o caso da Chechênia, ele estava ligado a esses oligarcas também. Tá, exatamente. É tudo amigo dele. Mas o provável, isso que você disse, também eu acho que é a solução mais adequada, né? Porque permitiria um novo governo que aí não teria problemas em admitir que foi um erro, né? E se extricar dessa situação difícil, né? Doutor Recupero, que não seja no campo criminal, no campo civil poderá haver uma reparação para a vasta destruição da Ucrânia? Olha, você sabe que há opiniões de que as reservas da Rússia, que foram até agora congeladas no Ocidente, que são de mais de 300 bilhões de dólares, deveriam ser destinadas a isso. Ainda assim é pouco, né? Porque se calculava alguns meses atrás que a reconstrução da Ucrânia
ia custar mais de 600 bilhões. Nossa. Agora a conta deve estar mais alta, porque destruíram mais da infraestrutura, né? Então, mesmo as reservas não dariam, né? Agora, é difícil obrigar um país a pagar uma reparação, a não ser que ele seja derrotado na guerra, né? Como aconteceu com a Alemanha, né? E como a Rússia ainda tem essas armas nucleares, não vai ser fácil encontrar essa solução da reparação, né? Vai ser muito complicado. Embaixador Rubens Recupero, que também é diretor da Faculdade de Economia da Fundação Álvares Penteado, a FAAP. Olha, agora não mais. Viu? O senhor deixou? Eu te dizer, esse ano eu já sou catedrático, sou titular da Cátedra José Bonifácio da Universidade de São Paulo. O senhor continua no Fernando Brodel? Continuo como presidente e estou muito ativo na USP. Hoje mesmo de manhã dei aula lá, viu? Aliás, o senhor estava entusiasmado quando eu liguei para o senhor com a aula que o senhor deu hoje sobre as Nações Unidas. Queria que o senhor falasse. Essa foi uma segunda, mas foi numa escola média, sabe, que é uma escola viva, porque eles estavam fazendo uma simulação da Assembleia das Nações Unidas. É tudo garotada, assim, de 16, 17 anos, né? Eu gosto muito de falar para eles, porque eu tenho muito gosto de ser professor, sabe? Em minha vida eu já ensinei em todos os níveis, até em curso de alfabetização. Coisa boa, hein? Tá bom. Embaixador, a gente agradece a sua atenção aqui. De nada, é um grande Conexão prazer. Nacional, viu? um prazer voltar Quando a conversar quiser, com o senhor. me aciona que será um grande gosto. Viu? Há muito tempo eu não ouvi a palavra de Fernando Brodel, pô. Então, nós estamos lá ativos também, tivemos muita coisa, viu? Tá bom. Muito obrigado, embaixador. Então. Boa noite pro senhor. Boa noite e boa tarde. 18 horas 29 minutos. A hora. 6h29. Jornal. Conexão Nacional. Eu também gosto. 18 horas 34 minutos. A hora. 18h34. E os destaques desta meia hora final de Conexão Nacional. TSE amplia poder de polícia para retirar fake news da reta final da eleição. Agora é permitido ao tribunal tirar conteúdos falsos que já tenham sido alvos de decisões no plenário. Presidente do TSE convida os advogados de Lula e Bolsonaro para uma conversa séria. Alexandre de Moraes quer combater as notícias falsas e pedirá mais civilidade nas redes sociais. Governador Rodrigo Garcia recebe o presidente Bolsonaro com requinte no Palácio dos Bandeirantes. O tucano deve promover à noite uma pizzada durante a reunião do candidato com os prefeitos de São Paulo. Candidato Lula também tem ampliado campanha na região sudeste do país. Hoje o petista fez comício em São Gonçalo e Padre Miguel no Rio. Amanhã segue para Minas Gerais. Ministro da Economia já teria plano econômico na manga em eventual segundo mandato de Bolsonaro. Paulo Guedes quer reformular o teto de gastos e frear o crescimento de despesas. Primeira-ministra não aguenta a pressão e renuncia ao cargo no Reino Unido. Liz Truss estava no poder menos de 2 meses, tendo assumido após a queda de Boris Johnson. Como Fênix, o próprio Boris Johnson é cotado para voltar ao cargo de primeiro-ministro. Apesar da onda de escândalos, ele teria grande respeito entre os conservadores britânicos. Relação do Brasil com o governo russo de Vladimir Putin é excelente. Foi o que disse em Genebra o diplomata no alto escalão do Kremlin. Sabe onde você paga a gasolina mais cara no Brasil? Dados da ANP confirmam que é na cidade de Salvador, onde o preço do litro é R$ 5,56. Agora 6h36. A hora. 6h36. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Companheiro Anchieta Filho. Joseval Peixoto, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade uma resolução que endurece o combate à fake news e amplia o poder de polícia do tribunal para permitir a exclusão de conteúdos falsos ou descontextualizados, repetidos, que já tenham sido alvos de decisões para a retirada do ar pelo plenário da Corte. Vamos repercutir essa decisão
com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que a gente já entrevistou várias vezes e a gente tem a honra de voltar a manter contato com ele. Boa noite, ministro Marco Aurélio. Boa noite, Anchieta Filho. Uma satisfação enorme mantermos essa troca de ideias. Ministro, muita gente criticando, achando que o TSE pode exagerar na dose, pode perder a mão. O que é que o senhor acha? Olha, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, e lá eu estive 4 vezes, em 3 eu fui presidente, sempre foi minimalista. E provocado, evidentemente, ele examinava a matéria e, se fosse o caso, dava o direito de resposta. Eu mesmo hoje fui surpreendido pelo noticiário quanto ao que seria cessei da minha fha, no que eu afirmei a uma emissora de televisão que o ex-presidente Lula não foi inocentado pelo Supremo. O Supremo concluiu contra o meu voto pela incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba e aí concedeu uma ordem habeas corpus. Pois bem, a minha fala foi veiculada na propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, candidato, como todos nós sabemos, à reeleição. E aí se acabou cortando um pedaço da minha fala, quando se poderia cogitar de excesso cometido pelos organizadores da campanha do presidente, considerada a ilação que tiraram do que eu disse. Eu jamais atribuí qualquer procedimento ao ex-presidente Lula, né? E todos sabem que em 2002 eu votei nele. Aliás, o Santo Agostinho dizia, me dá uma frase isolada e eu condeno o homem. Quer dizer, não pode cortar assim a sequência do pensamento, né, ministro? Pois é, eu simplesmente disse o que ocorreu em termos de julgamento, ou seja, retratei a verdade processual. O tribunal não entrou na questão da culpa ou inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assentou a partir da incompetência relativa, que nós sabemos que preclui, e para mim tinha precluído nos processos crime, a incompetência da 13ª Criminal de Curitiba. E é interessante nós percebermos por que atuou a 13ª Criminal de Curitiba. A primeira lavagem de dinheiro consideradas falcatruas na Petrobras, ocorreu em Londrina. Então o juiz federal disse, olha, no Paraná nós temos uma vara especializada em lavagem de dinheiro e remeteu o processo para a 13ª Criminal. E acabou sendo julgado o ex-presidente, condenado, e posteriormente essa decisão foi confirmada pelo 4º Regional. Agora, ministro, essa resolução do TSE amplia o poder de polícia do tribunal. O senhor já disse aí na sua fala inicial que o tribunal ele opera quando ele é instigado, quando ele é provocado. Esse ampliar o poder de polícia não pode ser perigoso? Eu penso que nós vivemos áreas democráticas, considerada a Constituição de 1988. E se nós formos ao artigo 220 da Constituição, nós vamos constatar a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação. E há mais, nem mesmo a lei pode criar embaraço à veiculação de matérias jornalísticas. E a Constituição é um grande todo. Nós temos lá no início, no rol das garantias do cidadão, que o prejudicado pode ingressar em juízo e tentar responsabilizar quem ofendeu a respectiva honra. Daí passar-se para uma censura prévia, né? A meu ver, sob a minha ótica, é inconcebível. José Val. Ministro, agora vou fugir um pouco do direito, como é que o senhor está vendo a campanha política no Brasil nesta data? Olha,
Olha, eu não esperava presenciar o que eu tenho presenciado em termos de ofensas. Claro que as paixões são exacerbadas quando se tem uma campanha eleitoral, mas não a ponto do que nós temos visto no rádio e na televisão. É verdade, né? Então o senhor também se espanta com essa agressividade que tomou conta da fala dos opositores. É isso, né, ministro? É isso. É o indesejável, né? E que, a meu ver, discrepa do que se aguarda de candidato ao cargo maior, que é o cargo de presidente da República. Ministro Marco Aurélio Mello, ainda nessa questão das fake news, o senhor defende que deveria acontecer alguma mudança na legislação, porque a eleição hoje é diferente, né? A internet, a votação eletrônica, é tudo muito diferente. Há necessidade de se aperfeiçoar a legislação eleitoral? Não, a legislação, a meu ver, é suficiente, mas há um ato entre a legislação e a realidade. Há alguns anos atrás, nós fizemos um simpósio no Uniceub, onde eu presido o Instituto Uniceub de Cidadania, e discutimos essa questão das notícias falsas. Vamos abandonar aí o inglês. E chegamos à conclusão de que a notícia falsa é suplantada pela notícia verdadeira e que não há como proibir a veiculação de ideias. Isso é o que eu penso na minha visão libertária, na minha visão de cidadão apegado aos termos da Constituição Federal. Curiosidade do jornalista agora, ministro Aurélio Mello, pelo respeito e atenção que o Brasil tem pela sua atuação no Supremo. Na aposentadoria que o senhor está fazendo, está divulgando, está escrevendo, vamos ter um livro aí sobre Constituição, como é que está a coisa, ministro? Olha, o tempo tem sido curto, eu continuo atendendo como sempre fiz em minha vida de julgador à imprensa, porque acredito que aqueles que ocupam cadeira em tribunal atuam em nome do Estado e devem contas aos contribuintes. Não estou advogando em termos de ir a cartório, a comparecer à vara e sustentar processos. Estou atuando na área dos pareceres. Isso. E acionado eu tenho emitido pareceres. Agora, o que eu posso dizer é que o tempo acaba sendo curto, né? Os dias vão se sucedendo e eu não tenho ócio. Estou podendo ler os meus livros, que eu sempre procurei ler, livros que não dizem respeito à área jurídica, mas sim à área das ciências humanas, à área da convivência social, e aproveitando a aposentadoria depois de 42 anos em colegiado julgador, deles 31 no Supremo e sempre atuando na linha de frente, percebendo que a coragem é a síntese de todas as virtudes. O senhor voltou para o Rio ou continua em Brasília? Continuo em Brasília, porque vim para cá em 1988 e moro aqui num verdadeiro sítio a 10 minutos do tribunal. E quando eu adquiri o terreno, era cerrado, não tinha rua sequer aberta, em 1988. Tenho mais tempo de Brasília do que permaneci no Rio, mas mantenho residência no Rio de Janeiro. Tem dado tempo para torcer para o Flamengo? Não? Olha, ontem eu assisti e digo que sofri muito, né? E hoje a criatividade do brasileiro é enorme. Veio uma notícia no WhatsApp de que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral estaria pensando em cancelar o jogo de ontem porque o gol decisivo foi feito por um jogador que portava a camisa com o número 22. Genial. Ministro, eu sempre adorei as suas respostas. Quando se falou, um jornalista falou para o senhor que o Supremo estava contra a sociedade brasileira, o senhor falou, então fecha o Supremo, para hoje basta o Ibope. Pois é. Não, o Supremo, ele agrada e desagrada. Quando o julgador se defronta com um conflito de interesses,
ele tem que dar razão a uma parte e dizer que a outra não tem razão. Isso aí gera, assim, uma resistência, mas é normal que o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral também atuem sempre presente a lei das leis do país, que é a Constituição Federal, que o Ulisses Guimarães apontou como Constituição Cidadã. Agora, deixa eu fazer a pergunta. Não me tome a palavra. Pois não. Ministro, outra curiosidade. O que o senhor está lendo hoje? Olha, eu estou lendo um livro que é de uma indiana, eu não tenho aqui sobre a minha mesa, mas é sobre a lanterna que nós temos, cada qual de nós. E atenção, o livro, se não me falha a memória, é uma indiana radicada nos Estados Unidos, é sagaz, né? E é muito interessante porque geralmente nós nos tornamos dispersivos, não damos à situação concreta atenção imediata e exclusiva. E aí, evidentemente, a compreensão, às vezes, não é a compreensão verdadeira. O senhor tem a mania, como muitos, de ler vários livros ao mesmo tempo, ministro? Tenho. A minha mulher fica incomodada, antes ficava incomodada também, porque eu lia com a esferográfica vermelha e a régua, sublinhando. Agora estou utilizando o lápis. E eu pego um livro, canso um pouco, pego um outro livro, né? E aí vou compondo a minha formação humanística. Ministro Marco Aurélio Mello, Conexão Nacional agradece a sua participação. Esperamos que seja a primeira de muitas para a gente ouvir as suas deliciosas histórias e seu saber jurídico. Ministro, muito obrigado. Sempre à disposição. Aposentado, mas não inativo. Um abraço para o senhor. Boa noite. Um abraço, Anchieta. Agora, 18h49. A hora. 18h49. Jornal Conexão Nacional. Jingles incríveis. Apresentação Décio Clemente. Vamos ouvir agora mais um antigo jingle da Varig para relembrar a melhor época da propaganda brasileira no rádio. Criado pelo genial Arquimedes Messina há mais de 60 anos, que também virou comercial de televisão com um desenho animado mostrando o descobrimento do Brasil e alguém gritando Terra à Vista. Tinha também, não poderia faltar, o Seu Cabral, que, conforme conta a história, pedia ao Pero Vaz de Caminha que escrevesse que ali estava uma terra linda e generosa e de gente muito bondosa. E apesar de relembrarmos esse jingle inesquecível como uma lembrança histórica, é evidente que ele servia como parte de uma campanha da Varig para vender passagens de avião, pois, como dizia o texto, o Seu Cabral sentiu no peito uma saudade sem jeito e voltou para Portugal pela Varig, é claro. Vamos ouvir. Cabral ia navegando quando alguém logo foi gritando Terra à vista! Foi descoberto o Brasil. A turma gritava bem-vindo, Seu Cabral. Escreve aí, ó caminha, para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa. Mas Cabral sentiu no peito uma saudade sem jeito. Volto já para Portugal, quero ir pela Varig. Que beleza, o Messina nesse texto caprichou, porque não só na época do descobrimento do Brasil, mas como também quando esse jingle foi criado, essa era realmente uma terra generosa e de gente muito bondosa. E continua sendo, só que hoje em dia, generosa só para alguns políticos que continuam descobrindo novas formas de explorar essa gente bondosa, que sempre acreditou em promessas, é ou não é? Décio Clemente para a Rádio Capital. 18h51. A hora. 9:07. Jornal. Conexão Nacional. 18h55. A hora. 5:07. A sua saúde. Dicas para uma vida melhor. Com Dr. Alfredo Salim Elito. Outubro Rosa. É o mês de chamar a atenção para o câncer de mama, que é, depois dos tumores de pele, não melanoma, é o principal câncer na mulher. Nos Estados Unidos, as estatísticas mostram que
1 em cada 8 mulheres terão câncer de mama durante a sua vida. E o que fazer, além de uma consulta adequada com o ginecologista? O autoexame de mama é importante, mas, resumidamente, o mais importante é a mamografia, no mínimo anual. A partir dos 40 anos, estou falando em termos de população. Tem casos especiais que isso pode ser feito mais precocemente, mas a partir dos 40 anos, uma vez ao ano, a mulher tem que se submeter a uma mamografia, associado ou não ao ultrassom de mamas, mas a mamografia é o exame mais importante. O câncer de mama, é muito importante que se faça o diagnóstico precoce, e a mamografia é feita para isso. Fazer um diagnóstico precoce de câncer de mama, a chance de cura é gigantesca. Tem muitas mulheres hoje que já se curaram do câncer de mama. E tem que ser feito o diagnóstico precoce, através de nódulos pequenos, nódulos de menores de 1 centímetro. Quando se diagnostica um câncer, a chance desse câncer estar localizado e não se espalhar com um tratamento adequado é muito grande. Então, Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama e do diagnóstico precoce do câncer de mama. É importantíssimo e todos nós nós médicos temos que transmitir isso para a população. A mamografia não causa nenhum mal. A mamografia é um exame extremamente útil. A mamografia é um exame muito importante a partir dos 40 anos para as mulheres. Em São Paulo, 6:55. A hora. 6:57. Jornal. Conexão Nacional. Com matéria de página inteira, esta semana o Estadão publicou uma crônica extraordinária, chamada O Desalento da Juventude. Em cima de pesquisa feita pelo Datafolha, Estadão mostrou que a pesquisa foi feita entre jovens de 15 a 29 anos, que 76% dos brasileiros, dos jovens brasileiros, não acreditam mais no país. Apenas 24% entendem que ainda é possível construir uma vida por aqui. 76% não acreditam na educação vigente no Brasil para prepará-los para o futuro. E é curioso que isso é muito importante, mas muito importante. Eu me lembro que uma vez, antigamente você lia a revista Seleções e tinha umas tirazinhas no final da página. O general Patton, o Rommel, na guerra da Arábia, né, da Segunda Guerra Mundial, um soldado estava tentando tirar o jipe que estava atolado na areia e não conseguia, e as bombas comendo. O general falou: sai daí, vamos embora. Falou: não, eu quero tirar o jipe. Falou: não, Estados Unidos faz um jipe em 1 hora e um soldado demora 20 anos para fazer. Vamos embora. Nós vamos ter daqui pouco menos de 15 dias uma eleição em nosso país. Até agora, desculpe, mas nem Lula nem Bolsonaro apresentaram um projeto de reconstrução da educação para manter o entusiasmo e a confiança dos brasileiros em nosso país. Acho que todo mundo tem um parente, um primo, o primo de um amigo, o filho de um amigo que está no exterior. E a juventude é o futuro, é a construção, sem contar as filas miseráveis de fome que nos constrange na televisão todo dia. E é aqui que eu encerro o programa com Gonzaguinha. Um homem se humilha, se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida e a vida é o trabalho. Sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem sua honra, se morre e se mata.
Gonzaguinha morreu há 33 anos, em 1971. Então, a angústia da juventude brasileira. E quanto eu falei? Não, 91, exato. Tem 33 anos. Então, 3 décadas. E ainda não há esperança para a nossa juventude. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Você ouviu Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo.